Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai, abrir um manual de instruções da vida. É isso mesmo. Vamos mergulhar de cabeça no mundo fascinante da genética para entender, afinal, como é que as características passam de uma geração para outra. E olha, tudo começa com aquela pergunta, sabe? Aquela que todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que será que a gente parece tanto com os nossos pais? Por que os olhos da mãe, o cabelo do pai? De onde é que vêm essas semelhanças todas? Pois é, a resposta para esse mistério todo, ela está trancada bem aqui, dentro da gente. E está numa molécula incrível chamada DNA. É ali que está guardado todo o nosso código genético, sabe? As instruções que, no fim das contas, definem quem a gente é. Então, bora lá. Vamos começar a desvendar esse mistério. Nessa primeira parte, a gente vai decifrar juntos o que é exatamente esse tal de código secreto da vida. E olha que curioso, a nossa história não começa num laboratório todo moderno, não. Começa no jardim de um mosteiro lá no século XIX. E o nosso detetive nessa história, ninguém menos que Gregor Mendel, um monge austríaco que botou na cabeça que ia resolver o quebra-cabeça da hereditariedade. E as pistas que o Mendel usou vieram de um lugar assim bem inesperado: simples e velhas plantas de ervilha. Exatamente, aquelas que ele mesmo cultivava com todo cuidado lá no jardim do mosteiro. Mas por que ervilhas, né? Pode parecer estranho, mas elas eram perfeitas para isso. Pensa só, fáceis de cultivar, o ciclo de vida era super rápido, o que deixava ele observar várias gerações em pouco tempo, e, o mais importante de tudo, as características eram muito bem definidas, sabe? A cor da semente era uma, a da flor era outra, tudo muito claro. E foi aí, observando milhares e milhares dessas plantinhas, que o Mendel começou a sacar uns padrões muito fascinantes. Ele percebeu que a herança não era uma bagunça, uma mistura aleatória, não. Ela seguia regras, regras bem claras. E para conseguir descrever essas regras, ele teve que criar, do zero, um vocabulário inteirinho novo. Vamos começar com o gene. O que é um gene? Bem, é a unidade básica da hereditariedade. A analogia do livro de receitas é perfeita. Imagina que o nosso DNA é um livro de receitas gigante. O gene, então, seria uma única receita ali dentro. Uma receita para uma característica específica, tipo a cor dos olhos. Beleza. Depois do gene, a gente tem os alelos. O que são eles? São as variações da mesma receita. Simples assim. Voltando, por exemplo, da ervilha. Para o gene da cor da semente, existem dois alelos, ou seja, duas versões da receita. Uma que diz cor amarela e outra que diz cor verde. Ok, agora um ponto super importante: a diferença entre genótipo e fenótipo. Parece complicado, mas não é. Pensa assim, ó, o genótipo é a receita escrita, sabe? É a combinação de alelos que está lá no código genético. Já o fenótipo, bom, o fenótipo é o prato pronto, é o resultado que a gente consegue ver, a característica física, tipo a semente ser de fato amarela. Com todas essas peças no lugar, o Mendel conseguiu formular sua primeira grande lei: a lei da segregação. E o pulo do gato aqui é o seguinte: para cada característica, a gente herda um alelo do pai e um da mãe. E o ponto-chave é que esses dois alelos se separam quando as células reprodutivas, os gametas, são formadas. E é agora que a coisa fica ainda mais legal. O Mendel não só explicou o que já tinha acontecido, ele aprendeu a prever o que ia acontecer nos cruzamentos. É quase como prever o futuro. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? Então, vamos lá para o cenário clássico dos experimentos dele. O que será que acontece se a gente cruzar duas plantas de ervilha que são heterozigotas para a cor da semente? Calma, o que isso quer dizer? Quer dizer que as duas têm tanto o alelo dominante para a cor amarela, que a gente chama de azão, quanto o alelo recessivo para a cor verde, o azinho. Para conseguir prever o resultado desse cruzamento, se usa uma ferramenta genial, o famoso quadro de Punnett. E o processo é bem direto, olha só. Primeiro, a gente identifica os alelos dos pais. Depois, separa quais gametas cada um pode produzir. Aí, é só montar o quadro para combinar esses gametas e pronto. No final, a gente analisa as combinações que apareceram. E tá aí o quadro em ação. Quando a gente combina os gametas dos dois pais, olha só o que aparece: 4 possibilidades genéticas para os filhotes. Um azão, azão, um azão, azinho, outro azão, azinho, e, por fim, um azinho, azinho. E o que isso significa na prática? Bom, o resultado visual, o fenótipo, é esse aí. Como o alelo azão para a cor amarela é o dominante, qualquer combinação que tenha pelo menos um azão, seja azão-azão ou azão-azinho,
vai resultar numa semente amarela. Isso dá 75% das chances. Só a combinação azinho-azinho é que vai dar semente verde, que são os outros 25%. E daí que vem a famosa proporção de 3:1. Incrível, né? Certo. Agora, vamos amarrar as pontas e ver como tudo isso se conecta. Porque, a partir daquele jardim simples, as ideias do Mendel, nossa, elas floresceram e deram origem a um campo científico inteiramente novo. Vamos dar uma olhada nesse legado incrível que ele deixou. A jornada é impressionante. Sair do jardim do Mendel e chegar nos laboratórios de genética de hoje é um salto gigantesco. Aquelas observações que ele fez com as ervilhas, por mais simples que parecessem, foram a base para tecnologias que hoje permitem mapear genomas inteiros. Pensa nisso. É exatamente como a nossa fonte destaca aqui. O trabalho pioneiro do Mendel foi aquela faísca inicial, sabe? A faísca que acendeu uma verdadeira revolução. Foi ele que abriu as portas para a gente começar a entender a hereditariedade de um jeito totalmente novo. Então, para resumir a história toda, o Mendel nos deu a chave. Simples assim. Ele pegou a hereditariedade, que era um grande mistério, e transformou numa ciência, uma ciência com regras e previsões. Ele basicamente construiu os alicerces de tudo que a gente sabe hoje sobre genética. E tudo isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Porque o trabalho do Mendel foi só o comecinho de tudo. A cada nova descoberta, a gente percebe como o nosso código genético é ainda mais complexo e fascinante do que se imaginava. Fica a pergunta no ar: que outros segredos o nosso DNA ainda está guardando, esperando para serem revelados? Uma coisa é certa: a exploração está muito, mas muito longe de acabar.